Oi, maravilhosa! Mais uma quarta-feira aqui, graças a Deus! Seja muito bem-vinda, eu sou Maria Bueno e é uma alegria imensa estar aqui com você. Hoje vou trazer um tema precioso aqui sobre a sua vida. Vou pôr uma música aqui pra gente fazer uma oração. Um tema precioso sobre autoconfiança. Descobrirmos a mulher de como Deus nos vê. É sobre isso. Querido Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença, ó Pai, a nossa vida, o nosso coração. Apresentamos a Ti tudo aquilo que trazemos de nós mesmas. Muitas vezes as nossas misérias, mas colocamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos agora a Tua graça sobre cada uma de nós. Que possamos ter ouvidos assíduos à Tua presença, que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, Deus. Alcance as famílias, alcance as mulheres que por aqui passarem, para que sejam mulheres renovadas, transformadas pela Tua presença, ó Deus. Dai-nos a graça de ser um momento rico em conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Que nós possamos avançar nesse conhecer a nós, conhecer a Tua palavra, conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Dai-nos a Tua bênção nesse momento e que seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir aqui. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder sobre nós e a Tua graça. No nome de Jesus, amém, amém. Fala assim: Jesus, fica comigo. Você já convidou o Senhor a estar aí na tua casa, a viver esse dia maravilhoso com você? A entender que tudo aquilo que você pode viver hoje, o Senhor está presente e é Ele que nos abençoa. Já vai chegando e já vai compartilhando essa live aqui, viu? É uma alegria imensa ter cada uma de vocês aqui. É uma alegria imensa poder compartilhar com você todas as viradas de chaves que eu já tive na minha vida e que hoje eu contribuo na sua vida e na vida de outras mulheres que tomaram a decisão ou que tomam a decisão de fazer algo por elas mesmas. Hoje o meu coração está acelerado aqui porque é um conteúdo riquíssimo. Nós vamos falar sobre autoconfiança. O que é a autoconfiança? É você confiar em você mesma, ter a certeza de que você é capaz, que você pode, ter a certeza de que Deus está com você, que você consegue aquilo que você não imagina fazendo, mas que o Senhor é a tua força. É essa autoconfiança de você descobrir como é que Deus te vê. Como é que Deus te vê para que você possa se sentir capaz e ter essa capacidade de desenvolver as coisas, de fazer acontecer. E para começar, eu quero trazer a história de alguém assim que para mim é uma grande mulher na Bíblia. É a pessoa de Esther. Eu quero trazer essa história que me inspira, é uma história incrível que a Bíblia nos traz e que me inspira muito a me desenvolver cada vez mais. Esther foi uma rainha, né? Uma jovem judia que ela era órfã e ela se tornou rainha, assim, de uma das maiores potências daquela época. Mas, num determinado momento ali do seu reinado, o seu povo, né, os judeus, estava sob completa ameaça de um plano maligno que levaria a acabar com aquele povo, exterminaria aquele povo. E nesse determinado momento crucial daquela época, Esther tinha um primo, Mardoqueu. Esse primo procurou por Esther. E isso está no livro de Esther, tem um livro da Bíblia que se chama Esther, no capítulo 4, lá no versículo 14. Quando Mardoqueu está conversando com ela, ele conquistou a Esther, confrontando ela com uma pergunta. Por quê? Porque Mardoqueu dizia para ela como é que o povo estava. Como é que o povo estava sofrendo, o que poderia acontecer, né? Que havia esse plano maligno que levaria à extinção de todo aquele povo, judeu. E aí Mardoqueu olha para ela e fala assim, ó, a palavra vai dizer assim:
se você se calar agora, a salvação e a libertação dos judeus virá de outro lugar, mas você e sua família morrerão. Ele diz isso para ela. Mas olha a pergunta que esse primo faz a Esther, que confronta ela. Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para essa ocasião? Olha só o que Mardoqueu pergunta para Esther. Quem sabe, nesse momento que o povo judeu está precisando, que está correndo o risco de ser extinto, de ser exterminado, quem sabe se nessa hora você não se tornou rainha para poder fazer algo pelo povo? Gente, imagine você, Esther, nesse momento. Esther, ela tinha tudo para recuar, para dizer não. Por quê? Porque ela tinha uma posição, ela tinha um conforto, ela tinha uma segurança. Mas Mardoqueu fez com que ela enxergasse algo maior. Algo maior. Ela não estava ali por um acaso. Existia uma outra perspectiva. A sua vida, a sua posição, não era apenas sorte por ela estar ali. Olha o que diz a palavra. Mas quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para esse momento, para essa ocasião? Quem sabe? Será que não é a hora, Esther, de você fazer algo por nós? Então não era apenas sorte Esther estar como rainha. Era um propósito, um propósito. E aí, ela, confrontada com essa verdade que Mardoqueu trouxe a ela toma uma coragem de arriscar a sua própria vida para salvar o seu povo. Então, a palavra vai dizer assim, ó, resumidamente, né? Resumidamente, era um plano de um oficial acabar, exterminar com o povo judeu, mas Mardoqueu fica sabendo, vai, conta para Esther e confronta Esther. Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para essa ocasião, para ajudar o povo judeu? E sabendo disso, Esther, ela começa a pedir então a intercessão junto ao rei. Ela se prepara para fazer esse pedido de intercessão junto ao rei. Pedir para que isso não aconteça. No entanto, ela sabe que isso era muito perigoso. Por quê? Porque, gente, naquela época, a rainha ela não conversava com o rei assim, não. Não era entrando, conversando, não era dessa forma. Era muito perigoso ela se aproximar do rei sem ela ser convidada, apesar de ter sido escolhida para ser a rainha. Além da autoconfiança de Esther, ela teve que agir com muita sabedoria de Deus. Com muita sabedoria em Deus para ela cumprir o seu propósito. Sabendo disso, o que ela faz? Ela convoca um jejum e oração. Antes de agir, ela pediu a Mardoqueu que todos os judeus de Suzã, começassem um jejum com ela, por aquela causa, um jejum de 3 dias. Um jejum de 3 dias. Essa foi a primeira atitude de fé e de dependência de Deus. Olha a autoconfiança dessa mulher. Ela confiou, mas ela colocou Deus na história. Ela sabia que era difícil chegar até o rei para conversar sobre isso, para falar sobre isso, para ajudar, para interceder pelo seu povo. Mas como essa pergunta confrontou ela? Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para essa ocasião, Esther? Para você ajudar? Essa mulher se encheu de coragem. Essa mulher se encheu de autoconfiança. Ela teve que confiar em si, naquilo que ela tinha nascido para ser, no seu propósito. Mas para que ela pudesse estar autoconfiante, ela busca um momento de intimidade com Deus, através do jejum e oração. Então eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Para você se ver como Deus te vê, é preciso que você se levante como Esther, através de jejum e de oração. Essa mulher agiu poderosamente, confiadamente no Senhor. Por quê? Porque ela buscou esse momento de oração, essa dependência de Deus. Ela não podia depender da situação. E ela não podia depender apenas da sua autoconfiança. Ela precisava ser dependente de Deus.
E foi exatamente isso que Esther fez. Então ela se aproximou do rei com coragem. Por quê? Porque ela se preparou para isso. Oi, Rosenilda, tudo bem? Ela se preparou para isso. Ela se aproxima do rei com coragem. Com aquele confronto, a frase: quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para essa ocasião? Ela foi confrontada. No confronto, por ela ter sido confrontada, ela busca a Deus. Ela jejua, ela ora, e aí ela se aproxima do rei. Se aproxima com coragem, com autoconfiança, sabendo quem ela nasceu para ser, se vendo como Deus a via. Ela vestiu trajes reais, a melhor roupa, e ela foi pro pátio do palácio. Foi lá pro pátio do palácio. Se arriscando ser punida com morte. Ela vai até o pátio. O rei, no entanto, quando olha para ela, ele recebeu e estendeu o cetro, diz a palavra. Quando ele estendeu o cetro, era um sinal de que a vida dela seria poupada, que ela podia estar ali. Porque naquela época, gente, eu volto a repetir, a rainha não podia se aproximar assim do rei. Eram as normas deles. E quando ela passa, quando ela chega até aquele lugar, toda vestida, toda linda, toda charmosa, ela arrisca a própria vida, mas ela tinha um chamado. Ela tinha um propósito a ser cumprido. Por quê? Quem sabe se não se tornou rainha exatamente para essa ocasião? Ela entendeu. Ela entendeu qual era a sua missão. E aí o rei, ele estende o cetro. Era um sinal de que a vida dela seria poupada, ela podia se aproximar. E aí essa mulher age com sabedoria. Por que ela age com sabedoria? Porque ela acreditava em si mesma. Ela estava cheia de Deus, porque ela jejuou, ela orou, ela buscou. Ela estava cheia de Deus, então ela sabia onde ela estava pisando. O terreno que ela estava pisando. O que ela estava fazendo. Então ela agiu com sabedoria, mais ainda com estratégia. Ela juntou a sabedoria de Deus, ela confiou na sabedoria, na estratégia. E em vez de fazer o seu pedido imediatamente, de chegar e já pedir isso para o rei, porque ela corria risco, ela estrategicamente, Esther convida o rei e convida, lembra do oficial que eu disse para você, o Haman, ele queria o quê? Exterminar o povo judeu. Isso era um propósito do oficial. Então, Esther convidou o rei, convidou também o oficial para um banquete. Ela pediu para que o oficial estivesse presente. E ela usou daquele momento para revelar o quê? Desse momento do banquete, ela usou desse momento para revelar o plano de Haman, de acabar, de exterminar com o povo judeu. E o seu desejo de ver a sua vida e a do seu povo poupadas aconteceu. Por quê? Porque essa mulher buscou, eu vou repetir, quando ela tomou a sua postura, quando o seu primo a confronta, quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para essa ocasião? Foi como Deus havia, como rainha. Ela tomou posse daquilo que ela nasceu para ser, rainha. Então ela põe a sua melhor veste, ela vai até o rei, correndo risco, recebe o cetro de que pode se aproximar, você será poupada. E aí ela organiza esse banquete, tira as máscaras de Haman e naquele momento ela é agraciada. Com a graça de quem? Com a graça de Deus sobre a sua vida. O que essa mulher teve? Autoconfiança, a coragem de prosseguir. Mas por que tudo isso veio florir sobre a sua vida? Por quê? Porque ela se viu como Deus a via. Ela não foi como uma judia, mas ela foi como rainha. Ela colocou a sua melhor veste, o seu traje real, para falar com o rei. Ela se posicionou como ela tinha que ter se posicionado. Ela se revelou, então, naquele momento, ela se identificou ao rei. Ela colocou para o rei que ela era uma das vítimas daquele plano de Haman, de ser destruída, de ser exterminada, porque ela era uma judia.
E naquele momento, o que despertou, naquele momento foi uma ira contra aquele oficial. E Esther, ela teve o que? Ela teve a coragem, ela teve a sabedoria, ela teve a fé e ela teve a autoconfiança. E por conta disso, ela não só conseguiu salvar o povo judeu, mas a reverter todo o decreto de morte sobre aquele povo, transformando o dia de extermínio num dia de vitória. Essa mulher, ela foi autoconfiante, mas mais do que isso, por que ela teve a autoconfiança? Porque ela se viu como Deus a vê, como uma rainha. O fato dela colocar os trajes reais, de assumir, ele é o meu rei, eu vou até ele. Essa história nos ensina uma poderosa lição. Essa lição sobre a autoconfiança. A autoconfiança de Esther não veio da sua beleza. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer, Esther, ela foi escolhida entre muitas outras mulheres para ser a rainha. Ela participou de concurso de modelo. No nosso tempo atual seria um concurso de modelo. E a beleza dela era extraordinária. Tanto é que ela chegou a ser rainha, mas a autoconfiança dela não veio por conta da beleza, por conta das suas vestes. Não, mas pela decisão de se posicionar, de se ver como Deus a vê. Rainha. Ela veio dessa certeza de que a vida tinha um propósito divino sobre ela. Ela não tinha sido escolhida ao acaso. Não era uma escolha qualquer. Ela confiou no que Deus havia colocado ali. Para um momento que poderia estar com o rei e fazer acontecer. Amadas, eu não sei você, mas essa história é uma história maravilhosa de Esther. Uma história de transformação. E eu me apaixono cada vez que eu leio. E nessa convicção, olha a postura que ela tem quando o seu primo diz isso para ela. Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente para esta ocasião. Eu já li acho que umas 6 vezes daqui, só nesse momento da live, para dizer para você. Quem sabe você não se tornou a mãe, quem sabe você não se tornou a esposa, quem sabe você não se tornou essa mulher que você é hoje, exatamente para essa ocasião. A profissional. E aí, o que acontece? Esther, ela se vê como Deus a vê. Ela foi colocada como rainha, ela foi escolhida para ser rainha. Então ela se vê daquela forma. Não pelo fato de ser rainha, mas a autoridade que ela tinha para chegar até o rei, para se aproximar. Talvez a condição, né, muito maior e muito melhor do que tantos outros. Outras pessoas não conseguiriam fazer o que Esther fez. De falar com o rei, de se aproximar do rei, pela sua autoconfiança. Como é que anda a sua autoconfiança? O quanto você acredita na sua capacidade de ir, de fazer acontecer, de estar num local e ser a diferença disso tudo. O mundo vai sempre nos dizer que a autoconfiança vai ser construída com elogios, que a autoconfiança vai ser construída com base nas suas conquistas, com base na aprovação dos outros. E aí você olha para a sua vida e vem aquele temor, porque você olha para você e você diz assim, como isso? Eu quase não estou tendo conquista, olha a minha vida do jeito que está. Eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo. E aí você olha para você, bom, então se eu for basear a minha vida nessa condição, eu realmente não acredito que vai dar certo. Mas entenda, a autoconfiança não é com base nisso. A autoconfiança é a certeza de que você é valiosa, de que existe uma preciosidade sobre a sua vida e que a vida tem um propósito independente da circunstância, como Esther teve. A autoconfiança que vem de Deus é uma autoconfiança sólida. É uma autoconfiança que gera em você essa coragem de ir, de fazer acontecer.
Mas entenda uma coisa, eu também falei para você que quando Esther, ela tomou a decisão de assumir o seu lugar, ela orou durante 3 dias e jejuou. É isso que fez ela ter uma confiança que não era uma autoconfiança qualquer. Era a autoconfiança vinda de Deus. E essa autoconfiança, ela nasce dessa convicção de que você não está nesse mundo por acaso. Você não está onde você está ao acaso, mas foi planejado. E não foi planejado por qualquer arquiteto, foi pelo arquiteto dos arquitetos, que é o próprio Deus. Tudo isso foi criado, foi colocado sobre a sua vida, exatamente onde você está. Os seus talentos, as suas peculiaridades, para você cumprir um plano divino. Cumprir aquilo que Deus te chama a viver. Então descubra a visão de Deus sobre a sua vida e não do mundo. O mundo vai colocar a sua autoconfiança lá embaixo. O mundo pode dizer que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Mas com Deus é diferente. Então reconheça que você tem um propósito divino. Naquilo que você está vivendo hoje, você tem um propósito divino, assim como Esther tinha. Como o primo dela, quando confronta ela com essa pergunta. Você tem um propósito divino. A sua vida não é um acidente, não é um acaso. Você foi criada para um momento único como este. E esse é o momento. Pense no que Deus tem colocado no seu coração, tem colocado na sua vida, os seus dons, os seus talentos, a sua história. Tudo isso são ferramentas de propósito que vem de Deus. Então, reconheça esse propósito. Você não é um acaso, Deus te criou. Você não pode passar por esse mundo sem construir aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Você não pode ser só alguém na vida da tua família. Alguém que de repente é esquecido na sua história. Não! Você veio para ser uma marca registrada. Você tem um propósito de vida sim. Talvez o seu propósito esteja escondido debaixo de muitas feridas, de muitas mágoas, de muita tristeza. Talvez o seu propósito tenha se escondido debaixo de muita frustração, de muitas coisas que você possa ter vivido. Mas existe um propósito na sua vida. Esse propósito pode estar ligado à sua vida profissional. Porque você, profissionalmente falando, pode ser o sim de muitas pessoas, como Deus me chamou para ser. O sim de transformação para muitas pessoas. Isso pode acontecer. Eu conversava com uma pessoa que, inclusive, é minha mentoranda agora, há umas 2 semanas atrás, e ela dizia assim para mim: Maria, eu participei de um encontro que você foi, e eu não acesso redes sociais, eu não estou acessando redes sociais, eu não sabia como te encontrar, mas eu sabia que Deus tinha colocado você na minha vida. E eu vou contar isso para você, porque isso me emocionou demais. E eu vou contar isso para você, para dizer assim, a importância de você ter uma certeza daquilo que Deus te chama a viver. E aí essa pessoa disse assim para mim, entrou em contato comigo, no meu contato de WhatsApp, e ela disse, eu preciso de você. E aí eu marquei uma sessão diagnóstica com ela, e na sessão diagnóstica ela disse assim, olha, perguntei para ela, como você chegou até mim? Né? E ela disse, ela mora numa cidade vizinha aqui de Curitiba, e ela disse, eu estava num encontro que você pregou, e eu estava nesse encontro, só que eu não estou acessando redes sociais, eu não estou acessando, então eu fiquei desesperada, porque eu queria falar com você. E aí eu achei coisa mais linda, porque ela foi no Google e digitou assim, eu contei que eu trabalhava com mulheres, que eu desenvolvia pessoas, e
essas características que eu disse no encontro, ela digitou no Google. E o Google trouxe a minha pessoa até ela. E ali ela encontrou o meu contato e conseguiu falar comigo. Gente, eu fiquei encantada com essa pessoa. É uma pessoa que chegou até mim dessa forma e ela disse assim, ela só dizia assim para mim: eu preciso de você. E eu fiquei muito, mas muito encantada com tudo isso. Primeiro porque assim, eu sei do meu propósito. O meu propósito, Deus me chamou para transformar vidas e hoje eu assumo a autoconfiança para dizer isso para você. Nem sempre foi assim. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. Eu tinha medo do que podia acontecer na minha vida. Eu tinha medo de fazer uma transição de carreira para assumir o meu chamado. Eu tinha medo de fazer coisas que desagradasse as pessoas ou que não fosse de verdade a vontade de Deus. Mas existe um propósito para nós. E nós só conseguimos assumir esse propósito quando nós temos essa autoconfiança de nos ver como Deus nos vê. A rainha Esther, ela se levanta e ela se vê como rainha. Quando ela coloca aquelas vestes para falar com o rei, gera nela uma autoconfiança. E naquela intimidade que ela busca com Deus, ela tem a certeza do seu propósito. Então pare de contar histórias para a sua vida. Pare de contar histórias para a sua vida. Você é o sim que muitas pessoas estão precisando. E talvez essas pessoas estejam aí dentro da sua casa. Estejam ao seu redor. Então tenha coragem de fazer. De fazer o que tem que ser feito. Se precisar estudar, estude. Eu entrei em mais uma mentoria essa semana. E eu olhava e falava: Deus, eu não tenho mais nem condição de tempo. Financeiro, tudo muita coisa. E Deus falava assim: é o seu momento, é agora. Então quando Deus fala, e Maria, como é que Deus fala? Vai fazer a oração que Esther fez. Fique 3 dias jejuando se preciso. Fique 3 dias de oração, mas escute o que Deus está te falando. Gere em você essa autoconfiança, essa certeza de que você nasceu para algo. Você não é um acaso. Deus não te colocou nesse mundo para que você morra e você não alcance aquilo que Ele tem para você aqui neste mundo. É sobre isso. Abra mão do que as outras pessoas pensam sobre você. Nunca foi fácil para mim. Quantas pessoas deixaram de me seguir? Quantas pessoas deixaram de me chamar para pregar? Quantas pessoas deixaram de estar comigo? Porque eu me posicionei enquanto Deus me chamava para algo maior, até profissionalmente. Sim, eu recebo para atender pessoas. Mas eu dou tudo de mim para transformar vidas. E esse é o chamado que Deus me deu. Eu nem ia levar para esse lado. Mas Deus está me chamando a despertar você. A despertar você. Por favor, o cemitério está cheio de pessoas. De pessoas que morreram. De sonhos que foram enterrados. E que não viram o que Esther pôde ver, o que Esther pôde fazer. Não seja essas pessoas. Tome a decisão de se levantar. Tome a decisão de se levantar. Oi, Sandra, maravilhosa. Eu nem tô vendo os comentários, gente. Eu fiquei... Meu Deus, tô pegando fogo aqui, ó. Você nasceu mesmo para transformar vidas. Vanessa, sua linda. Michele, glória a Deus. Amém, Vanessa. Maravilhosa. Camila, um beijo, lindona. É sobre isso, amadas. Abra mão do que as pessoas vão pensar sobre você. Deixe elas pensarem. Esther, ela teve que ignorar
ignorar tudo. Você imagine se ela ficasse pensando o que o rei vai pensar quando ele me vê. O que pode acontecer? Imagine se essa Esther ficasse pensando. Ela teve que ignorar o medo, ela teve que ignorar as regras do palácio. As regras do palácio diziam, não se aproxime do rei, isso para a própria rainha. Mas ela tomou a coragem de ir. Ela tomou a coragem de ir. Então pare de pensar como os outros vão pensar. Ela foi até o rei. E ela agiu conforme Deus havia direcionado. Quando você se liberta de uma necessidade de aprovação, você começa a viver a sua vida com mais liberdade, com propósito, como Deus quer que você viva. E é sobre isso. Se é para a vida dos seus filhos, use a sua voz com coragem. Se é para a vida do seu esposo, use a sua voz com coragem. Se é na tua vida profissional, use a sua voz com coragem. Seja onde for, use a sua voz com coragem. E Esther, ela usou a sua posição, ela usou a sua voz. Ela foi intencional para interceder pelo seu povo. Ela foi intencional. Deus, ele te deu uma voz. Deus, ele te deu um coração. Deus, ele te deu uma história. Uma história. Então haja. Use isso. Use isso a teu favor. Ela usou para defender um povo, para defender o que é justo, o que era justo. Ela usou para encorajar. Então, use isso a teu favor. Pessoas necessitam disso. Então, use a teu favor. Não se cale mais. Levante, haja, tome a decisão. Faça acontecer. Você me fez florescer. Fantástica. Vanessa, te amo. Decisão, coragem e ação. Logo, logo, damos start ao curso aqui. Ah, Michele, sua linda, exatamente. Curitiba vai receber o Elas. E eu declaro isso. Eu já estou organizando, entrando em contato com algumas pessoas. Curitiba vai receber o Elas. É lindo poder servir. Eu quero assim desejar que a história de Esther inspire você a abraçar a mulher que Deus chamou para ser. Eu quero que essa história faça diferença na sua vida, que você se veja assim, sabe? Que você se olhe e se veja dessa forma, como Deus te vê. Não coloque barreiras sobre isso. Gere em você essa autoconfiança, vai dar certo. Aquilo pode não ter dado, porque foram portas fechadas, que não eram mesmo para ser abertas. Mas se existe algo dentro do seu coração, Eliana, para você, se existe algo dentro do teu coração, não deixe esse sonho morrer. Resgate ele, traga isso para a vida e vai, mulher, vai. Eu quero que essa história de Esther impulsione a muitos de nós aqui, que você não veja mais as suas inseguranças, as suas fraquezas, não olhe mais para isso. Não olhe mais para suas misérias, o que você não pode, o que você não consegue. Não olhe mais para isso. E eu não tô aqui para te motivar, não. Eu não tô aqui para te motivar, para dizer que vai ser fácil, porque não vai. Mas eu tô aqui para dizer para você, se veja como Deus te vê. Então que você não veja mais aquilo que te impede, mas sim o seu potencial, o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Que Deus colocou sobre você. Lembre-se de uma coisa. A vida é tão importante. É tão importante. E você foi feita para um tempo como este. Este é o seu tempo. Este é o teu momento. É para agora. Não é para depois. Eu quero dizer para você, tudo já foi preparado. Para de falar assim, se Deus quiser vai acontecer tal coisa. Se Deus abençoar isso, aquilo. Não. Deus já abençoou. Deus quer. Vai e faz acontecer. Vai e faz. Comece daquilo que é básico, mas comece. Maria, suas palavras ficam em nossas mentes e coração. Sou feliz de segunda a sexta-feira, sábado e domingo é um plus. Você é a Lussandra? Que saudade, amada. Ai, sua linda, obrigada. Não deixe sua história morrer. Tem muita vida para comemorar.
Maria está aqui para pegar em nossas mãos e caminhar juntas. Vanessa, preciosa, é verdade. Eu de verdade caminho junto. Ai, gente, que coisa linda estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para que Ele gere em nós as características que Esther teve. Essas características estão dentro de você. Se ela pôde, eu também posso. Vou voltar uma musiquinha aqui. Eu sempre tenho que tirar, senão o Instagram me boicota. Mas vamos rezar. Vamos colocar uma musiquinha de fundo aqui. Respira bem fundo comigo assim, ó. Feche seus olhos. Deus, eu quero pedir agora ao Teu Espírito Santo que possa vir sobre cada uma de nós. Eu quero pedir ao Teu Espírito que o Senhor nos impulsione a agir conforme a Tua vontade na nossa vida. Eu quero pedir ao Teu Espírito a ousadia, a coragem, a determinação. Eu quero pedir que todas as características que Esther teve, eu possa olhar para dentro de mim e enxergar com autoconfiança aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Eu quero a ousadia de orar quando eu necessitar, de jejuar quando eu necessitar, mas de gerar essa intimidade contigo e de ser exatamente aquilo que eu nasci para ser, Senhor. Eu sou filha amada do Deus vivo. Eu sou chamada, escolhida nesse tempo para transformar e o Senhor transbordar. Então eu te peço agora, Jesus, que o Senhor abençoe a cada mulher que está nessa live, a cada uma que vai assistir depois. Dê a ela, Senhor, uma vida abundantemente próspera, uma vida de propósito, uma vida de ousadia, de coragem, de determinação. Que gere sobre a vida e o coração de cada uma delas o desejo de prosseguir, de alcançar, de restaurar, de edificar a sua própria história. Que a partir de hoje, Senhor, elas tomem a decisão de mudar aquilo que precisa ser mudado, de transformar aquilo que precisa ser transformado e de dar passos concretos na sua fé. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a messe. Obrigada porque gera em nós esse coração cheio de amor pela Tua presença. Muito obrigada. Maravilhosas, sejam sempre muito bem-vindas aqui. Tira aquele print, vai. Tira aquele print aí. Tira aquele print, eu vou tirar um print aqui, você tira outro print aí. Aí! Tira aquele print, posta lá nos seus stories e escreva uma frase lá de qual foi a virada de chave que você teve ao passar por essa live aqui, tá bom? Me marca que eu vou compartilhar. Essa live vai ficar salva, é só você também subir para os seus stories e mandar para aquela amiga que precisa ouvir tudo o que nós falamos aqui nessa live de hoje. Lindonas, foi um prazer enorme estar aqui com você. Beijo no seu coração. Quarta-feira que vem, 12h42, estaremos aqui novamente, viu? Olha, me manda um direct se você tem algum tema que você quer que a gente fale nessas lives, sobre alguma área específica da vida. Me manda lá pra gente ir se organizando, tá bom? Gratidão, disse. Um beijo no seu coração. Sandra, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Getu. Não entendi. Getu, vou te chamar assim. Deus abençoe, um beijo grande no coração. Fique com Deus. Até a semana que vem, gente. Deus abençoe.